Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês este estudo bíblico extremamente importante. Todos nós já ouvimos várias interpretações com respeito à volta do Messias, o nosso Salvador, e duas delas são as principais e mais conhecidas, a saber, os que creem que ele virá como um ladrão à noite, e a igreja seria arrebatada, dando início ao período da grande tribulação. E outros que creem que primeiro acontecerá a grande tribulação e só no final deste período o Messias voltará para buscar sua igreja. Dependendo da forma que estes dois lados entendem e defendem seu ponto de vista, tanto um como o outro podem entrar em contradição. E a regra para se interpretar as Escrituras é que a palavra do nosso Deus nunca tenha contradição. O grande erro dos que creem que o Messias virá secretamente, como um ladrão, e pegar todo mundo de surpresa e arrebatar sua igreja, para só depois disso começar a grande tribulação, é achar que o texto bíblico está falando do dia da volta do Messias em glória com os anjos. Mas este versículo, na verdade, está anunciando a chegada da grande tribulação. Ou seja, neste caso, o texto está dizendo que o dia do Senhor, como ladrão, se refere à chegada dos dias do Filho do Homem. Vamos conferir o texto bíblico e ver o que realmente a palavra de Deus está querendo nos dizer. O texto se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4, que diz assim: Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Repare que o texto está dizendo que a vinda do Filho do Homem chegará com os dizeres de paz e segurança e repentina destruição. E ainda nos alerta que quando chegar este dia, não nos pegue de surpresa como os que estão em trevas. Uma outra passagem para deixar claro que a chegada da grande tribulação, que representa o dia do Senhor virá como ladrão, está em Lucas 17, versículos 26 e 27, onde o próprio Messias fala sobre o assunto. O texto diz: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Repare que o dia do Filho do Homem neste texto está até mesmo no plural, nos dias do Filho do Homem, ou seja, o povo distraído até chegar os dias de destruição, como foi nos dias de Noé, ou seja, até chegar a grande tribulação. Portanto, devemos entender através desses textos que o dia do Senhor como ladrão se refere à chegada da ira do Senhor sobre a terra e, consequentemente, a destruição. Agora, sobre o outro lado da moeda, os que creem que a igreja passará pela grande tribulação e só depois, no final desses terríveis dias de ira e perseguição, a igreja será arrebatada, também existe um perigo nesta forma de interpretar a Bíblia. O grande erro nesta interpretação é generalizar a igreja de Deus e afirmar que todos os cristãos que estão na terra passarão pela grande tribulação. E isso contradiz as Escrituras. Como, por exemplo, num texto que eu gosto muito e que demonstra o amor de Deus para com o seu povo fiel, aos que guardam os seus mandamentos, em Apocalipse 3, versículo 10, diz assim: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança,
eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Se você estudar o livro de Apocalipse, você verá que terão os cristãos que serão mortos nestes dias. Como no capítulo 20, João diz que viu a alma dos que foram mortos na grande tribulação. Os que foram decapitados não adoraram a besta e não aceitaram a sua marca. E também os que serão guardados por Deus, como no versículo citado anteriormente de Apocalipse 3, versículo 10. E também outro texto que comprova a proteção divina sobre alguns cristãos na grande tribulação se encontra em Apocalipse 12, versículo 6, que diz assim: a mulher, que significa a igreja, fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias, que são 3 anos e meio de reinado da besta. Conclusão: seria Deus injusto em proteger alguns cristãos e a outros permitir que sejam mortos na grande tribulação? De forma alguma. Os que serão mortos na grande tribulação se refere à visão da multidão de vestes brancas que João teve. Estes precisaram lavar suas vestes, ou seja, estavam em pecados quando o dia do Senhor, como um ladrão, os pegou de surpresa. Tem um vídeo neste canal que falo mais sobre a multidão de vestes brancas e os 144 mil selados. Se você quiser assistir, o vídeo se chama Onde Você Estará na Grande Tribulação. Para concluir, vamos responder uma pergunta que pode ajudar muito no nosso entendimento. Como será que Deus irá proteger o seu povo nestes dias? Sabemos que o Messias nos avisou em Mateus 24 que quando chegar estes dias deveríamos fugir. Sim, devemos fugir, de fato. Porém, é muito importante sabermos que, assim como está escrito em Apocalipse 12, que foi dada à mulher as 2 asas da grande águia para que ela pudesse fugir e ser protegida. Deus está nos mostrando que quando chegar estes dias, haverá uma intervenção divina que irá nos instruir e nos capacitar para onde devemos fugir. Não são nossos recursos materiais que irão nos proteger desses dias, mas a nossa fidelidade com Deus. Para encerrar e responder à pergunta sobre de que forma os fiéis a Deus serão libertos e instruídos a fugir, veja o que diz a palavra de Deus ao profeta Daniel no capítulo 12, versículo 1. Diz assim: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto. Ou seja, o arcanjo Miguel se levantará para proteger o seu povo. Amém? Que a paz de Elohim, nosso Deus, eterno Criador, estejam com todos. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém.